Bom, e aí, é, quais são as partes constituintes, né? A gente falou de aspectos introdutórios da minha captação superficial, mas quais são essas partes, né, que constituem? Então a gente tem ali, nem sempre, né, às vezes a tomada ela é direta, mas em alguns casos eu tenho uma barragem, eu tenho um vertedor, um enrocamento, né, que são estruturas aí às vezes para elevar o nível da água, né, ou criar um reservatório, enfim, tá? Alargar uma certa área para retirar esse volume necessário, né? Essa decisão é um pouco hidráulico-hidrológica, né? Você tem uma demanda, tem uma oferta. Em alguns casos, dependendo da época do ano, tem um período de seca, de estiagem. Aí aquela oferta é menor do que a minha demanda, né, no meu sistema. Então talvez eu tenha que reservar água num período que a vazão ofertada é acima da média aí do que eu estou demandando e eu consigo reservar água nesse período, certo? Eu tenho uma tubulação de tomada de água, depois eu tenho um gradeamento e desarenador, então eu vou ter uma estrutura, né, de grades que vai evitar que tronco de árvore, animal acabe entrando, né? Isso danifique meu conjunto motor-bomba. Um desarenador, né? Uma estrutura ali para remoção dessa areia, que esse material pode causar também pode danificar a estrutura. Tem dispositivos de controle, né, para fazer um manejo aqui ou outro, fazer uma manutenção, enfim, parar o sistema ou não. E aí as tubulações de forma geral, até mesmo um canal, muitas vezes é necessário. Então vamos lá. A captação direta. Então olhando aqui, né, isso aqui é um corte, é um talude aqui, né. Eu tenho aqui um sistema com grade e crivo, né? Olhando em planta, então tem uma estrutura aqui que a água entra, né? Mas para evitar que entre galhos e animais. E aí eu tenho o crivo também. Então aqui é um sistema de tomada de água direta. Essa aqui é a tubulação, então a água está escoando aqui nesse sistema, né? Nesse corpo hídrico aqui. Aqui é uma seção, né, do rio. E eu tenho aqui um sistema direto com grade e crivo, certo? Uma outra opção também de captação direta, né, ou tomada simples. Eu tenho aqui meu conjunto motor-bomba, né, está acima do nível da água. Esse nível vai variar. Eu vou instalar aqui abaixo do nível mínimo, né, para eu ter condições de retirar água, né. Quando ocorrem aquelas estiagens, né, esse mínimo chega a ficar abaixo do que foi planejado. A gente tem que ir para esse volume morto, que é um volume que eu não tinha planejado para retirar a água dele, né. Então aqui é uma tubulação de sucção, né, aqui de recalque, aqui é o conjunto motor bom, tem a estrutura aqui para retirar essa água. E aqui uma válvula de pé e crivo para evitar a entrada de algo mais grosseiro que vai danificar, né. Outra opção é criar um muro aqui para estabilização, tá? Isso vai depender muito aí do ponto de captação, se há algum processo erosivo que está um pouco mais acentuado ou não, né? Ou o tipo de solo, se é mais argiloso, mais arenoso, isso vai influenciar. Essas decisões estruturais devem ser tomadas em conjunto com a equipe de projeto, a parte estrutural aí da captação, né? Aqui com revestimento, né? Aqui é apenas com muro de estabilização, aqui já é com revestimento, mas segue a mesma captação direta, eu tomando água aí sem estar criando uma reservação. A outra opção é criar essa barragem, no caso aqui a barragem de pedra, a gente chama de enrocamento, né? E aí eu tenho uma bomba e uma válvula aí também de pé com crivo para evitar que entre algum material grosseiro, como eu já mencionei. E a barragem tem essa função de elevar um pouco o nível, reter água por um período, né? E é bastante interessante para quando minha vazão de seca, né, ela está abaixo do que eu preciso realmente captar, né? Outra opção aí, tubos furados, né, apoiados aqui em pilares, então uma estrutura de pilar. E aqui eu tenho tubos furados, eu não tenho aquela válvula de pé e crivo, né? Mas eu tenho esses tubos perfurados que vão também retirar água e evitar que entre algum material grosseiro. Outra possibilidade aí que a gente trabalha em cursos d'água, né, é você criar aí um poço de sucção. Então você retira a água e leva para esse poço de sucção. Se eu olhar aqui em planta, por exemplo, eu tenho aqui, né,
Posso ter um vertedor, né, para eu elevar esse nível ou não, dependendo da época do ano. Aqui eu tenho esse tubo aqui, né, para derivar, para tirar a água daqui. Aqui o crivo, para evitar que entre material grosseiro, e um poço de sucção. E aí, com esse poço de sucção aqui, consigo manejar a água, o volume dela melhor, né, e retirar daqui, captar exatamente de dentro desse poço. Aqui são, né, dois sistemas. A importância de ter sempre duas bombas, caso uma venha parar, né, ou se danificar, eu posso usar outra. O que não dá também é para ficar usando somente uma, porque quando você for ligar a outra ela não vai funcionar. Então tem que criar uma alternância aí entre essas bombas. Aqui é o mesmo caso, mas usando uma barragem aqui, blocos de pedra, né, o que a gente chama de enrocamento. Certo? Eu vou continuar falando agora sobre alguns outros tipos de captação no próximo vídeo.